Olá pessoal, mais uma dica do professor aqui na Semana da Gramática. Vamos falar sobre concordância verbal, alguma coisa sobre concordância verbal, coisas que costumam dar problema, né? O pessoal costuma errar, tá certo? Acompanhe comigo aqui na tela, vamos lá. Mais uma dica do professor. Precisa-se de, precisam-se de. Que está correto? Qual desses dois, né, pessoal? Vamos lá então. Esse assunto aqui, ele diz respeito, então, como eu disse, à concordância verbal, tá certo? Iniciar o assunto, vamos estabelecer algumas regras gerais. Qual que é a regra geral da concordância? O verbo concorda com o sujeito da oração. Então, você aí, meu caro amigo, para saber concordância verbal, precisa saber identificar o sujeito da oração? Sim, sim. Se você não souber identificar o sujeito da oração e outros elementos da oração, vai dar algum probleminha. Mesmo assim, estamos aqui para dar dicas para vocês, tá certo? Se você quiser um domínio maior da gramática, vou lembrar vocês que ao final desta semana aqui, eu vou apresentar uma proposta de um curso completinho para vocês de língua portuguesa. Só tem vaga para 10 alunos, aulas ao vivo e online, para vocês terem um curso completo de gramática da língua portuguesa para saber tudo, tá certo? Mas agora vamos para a dica, hein? Concordância verbal, então, o verbo concorda com o sujeito da oração. Acompanhe aqui. Ih, professor, sujeito, vou ter que aprender? Vai ter que aprender. Bom, na voz ativa, então vou falar um pouquinho de sujeito, né? Assim ajuda vocês. Na voz ativa, a voz ativa é a voz mais empregada, é aquela em que o sujeito da oração é a pessoa, ser ou coisa que está agindo, que está fazendo alguma coisa, ou seja, ele é o agente da ação verbal. Veja um exemplo aqui. Charles navegou por mares tempestuosos. Eu escrevi tumultuosos, mas tempestuosos é melhor, né? Tempestuosos, de muita tempestade. A pergunta básica que se faz para achar o sujeito é quem é que navegou? Pergunta se é o verbo, né? Quem é que navegou por mares tempestuosos? Charles. Charles é o sujeito da oração, tá certo? Agora, e se eu tivesse aqui Charles e Darwin? Charles e Darwin. Reparem que nesse caso, é uma brincadeira aqui, né? Charles e Darwin seriam duas pessoas. E aí o sujeito, olha só, Charles e Darwin, o sujeito seria composto. Então, Charles e Darwin navegaram por mares tempestuosos. O sujeito é simples, o núcleo, né? Uma palavra só. O verbo fica no singular. Agora, o sujeito composto, por exemplo, vai para o plural. Tá certo? Qual a pergunta que se faz para achar o sujeito? Quem é que ou o que é que? Achado o sujeito, fica mais fácil fazer a concordância verbal, porque o verbo concorda com o sujeito da oração, certo? Outro exemplo é, a menina pula corda, as meninas pulam corda. As meninas, pessoal, é sujeito simples, né? Eu tenho um núcleo, meninas, mas ele está no plural, então o verbo precisa ir para o plural. Eu acho que nenhum de vocês iria pensar que a concordância fosse as meninas pula corda, não é verdade? Aqui um outro exemplo igual ao do Charles e do Darwin, que é a menina e o menino pulam corda, o sujeito composto. Professor, mas vamos lá, o título não era precisa-se de ou precisam-se de? É esse mesmo, então vamos lá, pessoal. Para saber o que é correto, eu já vou adiantar para vocês. O correto é precisa-se de. O verbo fica no singular. Errado falar precisam-se de. Qual a razão? Pessoal, quando eu tenho um verbo, neste caso aqui, um verbo transitivo indireto. Vou até escrever aqui, ó. Verbo precisar. Precisar é um verbo transitivo indireto. Professor, como é que eu sei que ele é transitivo indireto? Porque quem gosta, gosta de alguma coisa. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Quem chega a, né, algum lugar, por exemplo. Ainda que precisar e gostar sejam exemplos melhores aqui.
Esses verbos aqui pedem a preposição. Nesse caso, precisar, gostar, pede preposição. Então, ele é transitivo indireto. Veja a diferença de comprar. Comprei coisas. Gosto de coisas. Gostar é um verbo transitivo indireto. Então, quando eu tenho um verbo transitivo indireto, é o caso do precisar, e ele tiver seguido de uma partícula se, aqui ó, o pronome se, então o sujeito é indeterminado. Então vamos lá. Um verbo transitivo indireto, se ele tiver antecedido ou depois dele, antes dele ou depois dele, vier uma preposição, que preposição? Um pronome se, a partícula se, então o sujeito da oração é indeterminado. Outro caso de sujeito indeterminado é quando eu tenho um verbo, por exemplo, viver. Neste caso aqui, ele é intransitivo. Veja só o exemplo. Ela vive no Brasil. Esse verbo viver, ele é, aqui ó, verbo viver, ele é intransitivo. O que é um verbo intransitivo? É o verbo que está sozinho na oração, né? Você descarta o sujeito, ó, que é ela. O verbo ou está sozinho, ele, ela vive ou vivem, ou só está acompanhado de advérbio. Veja, no Brasil é uma locução adverbial, é um advérbio de lugar. Quando o verbo só está acompanhado de advérbio na oração ou está sozinho, ele é intransitivo, tá? Bom, o que acontece? Quando o verbo transitivo indireto tiver um se, o sujeito é indeterminado. E quando o verbo for intransitivo e tiver um se, também o sujeito é indeterminado. Ok? Olha aqui, vive-se bem aqui no Brasil. O verbo viver é intransitivo, está seguido de uma partícula se, então o sujeito é indeterminado. O precisa-se de ajuda, o verbo precisar é transitivo indireto. O verbo transitivo indireto, seguido de partícula se, o sujeito também é indeterminado. Então, olha só. Sujeito indeterminado. Quando que eu tenho? Quando tiver um verbo intransitivo, seguido da partícula se, ou um verbo transitivo indireto, vou chamar de TI, seguido da partícula C. Então, sujeito indeterminado, se eu tiver um I mais C e um TI mais C. Professor, mas por que tudo isso? Porque nestes casos aqui, o verbo vai ficar no singular. Aí, vive-se bem aqui no Brasil e não vivem-se bem. Precisa-se de ajudante. Nossa, desculpem aqui, pessoal. Precisa-se de ajudantes e não precisam-se de ajudantes. Falar precisam-se de ajudantes é incorreto, porque o sujeito é indeterminado. Professor, então, precisa-se de ou precisam-se de? Resposta correta, precisa-se de, porque o sujeito, sendo indeterminado, o verbo fica no singular. Essa dica de hoje, muito bem, um abraço aqui do professor Arcângelo, até a próxima dica.